Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai, mais uma vez nós estamos aqui, meu Pai, para te louvar, para te adorar, Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Pai, nós te amamos, nós te adoramos, meu Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para o reino do teu amor. Pai, o Senhor nos livrou, Senhor, de todo o mal que nos atormentava, Senhor. E o Senhor trouxe o teu Santo Espírito para habitar dentro de nós. Pai, nós te adoramos porque tu és santo, Senhor. Salmo 98. Pode falar, Esther. 98. Amém? Todos acharam? O título do salmo depende da tradução que os irmãos estejam usando. Pode ser a justiça do Senhor, convite a louvar ao Senhor por amor da sua justiça. Ou convida-se a louvar ao Senhor por amor de sua justiça, a vitória e a justiça de Deus. Uma observação interessante nesse salmo é porque ele é o único salmo que tem um título de salmo. Salmo, ponto. Os outros, nenhum não tem isso, mas abre aí para vocês, pode olhar, quase todas as versões está escrito salmo e um ponto. E isso o que queria dizer? Que é um cântico de louvor e adoração a Deus, que é uma poesia para ser cantada. Não tem outra especificação mais do que isso. Autor do salmo, não há registro de autor. E se não há registro de autor, não tem como a gente chegar a um contexto. Alguns afirmam que o contexto pode ser na época da construção do tabernáculo após o cativeiro. Mas não tem nada certo, porque para chegar a um tempo certo que o salmo foi escrito, tem que se ter um autor. Alguns estudiosos associam a Davi, associam a Asaf, mas não tem, é incerto o autor. É um salmo messiânico. E por que messiânico? Porque ele fala da espera de Jesus, não é da volta, é da vinda de Jesus, porque até aquele momento Jesus não tinha vindo. Momento que o salmista escreveu este salmo. Ele é um hino de louvor a Deus, que celebra suas maravilhas, sua salvação, sua justiça. E ele convida todos nós a cantar o Senhor. Por isso que nós cantamos essa música. Cantai ao Senhor. É assim que começa esse salmo. Todos vamos cantar ao Senhor. Ele é um convite para festa, para adoração, com alegria. Porque às vezes nós fazemos festa, mas nós trabalhamos, nós nos envolvemos tanto que a gente está tão cansado que a gente não está alegre. E Deus nos convida a uma festa com alegria. Por quê? A alegria é a melhor forma de gratidão que nós temos a Deus. Porque com a alegria vem o contentamento. Se eu sou alegre por tudo que eu tenho, eu estou contente com meu Deus. Se eu acho que Deus não me deu tudo que eu queria, eu sou descontente. E o descontentamento leva à murmuração. O contentamento aumenta a alegria, leva ao regozijo e à adoração a Deus. O salmista então exorta toda a terra a louvar a Deus. O salmo culmina com a proclamação da vinda do Senhor. Igual eu falei, a vinda do Senhor à terra. E o que eles esperavam? Que Jesus viesse como rei para tirar eles, que eles estavam sendo escravos naqueles momentos. Que Jesus tirasse um rei que estivesse lá, sentasse no trono e governasse, fosse um reino terreno. E nós sabemos, hoje, nós temos a alegria de saber que esse reino é um reino espiritual. Mas nesse momento não tinha como eles saberem. Eles ainda tinham esperança, essa esperança. E eles já regozijavam com isso. Agora vocês imaginam nós, igreja. Como que o nosso canto tem que ser muito melhor. Como que a gente tem que regozijar muito mais.
Porque nós sabemos que Jesus veio, montou o reino de Deus aqui na terra, e que esse reino não era terreno, não era perecível. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele foi ao céu e falou: vou lhes preparar lugar. E ainda prometeu que ele vai buscar cada um aqui, gente. Ele vai voltar nas nuvens e vai chamar cada um pelo nome. Ele conhece cada um o seu nome, na intimidade, no que ele necessita. Então nós temos muito mais motivos para louvar do que aquele salmista tinha. E olha que ele escreveu um salmo de muita alegria. Esse salmo, ele é muito parecido com o Salmo 96, que nós já estudamos. Mas ele não é uma repetição do Salmo 96. Ele é um fortalecimento dele. Por quê? Porque no Salmo 96 é louvor ao Deus Criador. E o Salmo 98, ele é um canto de louvor ao Deus Redentor. Então no 96, louva a Deus, o Senhor fez os mares, fez os rios, nós te louvamos por isso. O Senhor nos fez, nós te louvamos por isso. Agora no 98 a gente fala: o Senhor nos fez, nós pecamos, nós estávamos destituídos da tua graça, da tua glória, e o Senhor nos resgatou. Então ele é um salmo que complementa o outro, porque ele é uma marcha triunfal. No outro a gente estava alegre, nesse nós estamos jubilantes, porque além de Deus ter feito tudo para nós, nós erramos, perdemos o direito de ter tudo, e Deus veio, resgatou e nos deu tudo de volta. E Deus venceu o nosso inimigo. Qual é o nosso principal inimigo? Pecado. Nós mesmos, a nossa vaidade, o nosso orgulho. E Deus mostrou no 96 que ele venceria para Israel. E nesse aqui ele fala: não é só Israel, é para todos os povos da terra. Esse salmo, ele é dividido em 3 estrofes. Cada estrofe tem 3 versículos. E cada estrofe se estende progressivamente um convite para cantar. E os irmãos já sabem o que é estrofe, mas eu vou falar: é um conjunto de versos de um poema. Poema para ser cantado. Agora nós vamos estudar o salmo versículo por versículo. Vamos partir da primeira estrofe do salmo, versículo 1 a 3. Esses versículos falam da gratidão que o povo de Deus deve ter, e que essa gratidão deve ser demonstrada com um cântico novo todos os dias. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O salmista pede para a gente cantar um cântico novo. Convite à criatividade, que por muitas vezes nós ficamos repetindo as mesmas músicas. E às vezes nós não cantamos, nós ouvimos os outros cantar e nós achamos que estamos louvando a Deus. Quem está louvando é quem está cantando. Quem está cantando é quem está cantando, não é a gente está ouvindo. Mas o convite de Deus é para nós cantarmos. Aí eu aprendi com o meu professor Luiz Saião que criatividade é você cantar hinos novos para Deus. Como que você canta hinos novos? Porque ele disse que se você ficar repetindo a mesma música, acaba sendo uma reza. Mas se você se soltar, se você louvar com criatividade, você vai alcançar o coração de Deus. Pastor Antônio Cirilo, não sei se vocês conhecem ele, lá de, acho que é Minas Gerais, né? Ele ensina como que é esse louvor. Eu não aprendi com ele, mas eu aprendi com o pastor Ademir Barreto, Igreja Batista Peniel. O que o pastor lá da Peniel fazia? Ele falava assim, acabou, a equipe de louvor acabou de cantar, ele pegava o violão. Aí ele tocava uma melodia. E ele falava assim, agora eu quero que vocês orem. Mas eu quero que vocês orem em forma de música, seguindo esta melodia. E a igreja começava a orar.
E a igreja começava a orar. Quem sabia seguir a melodia, fazia. Viraram um cânone. Que é um cânone, é quando cada pessoa canta uma frase na mesma melodia. E era um momento tão bom, tão revigorante, que a igreja saía dali transformada. É desse canto aqui, ó, cantar um cântico novo. Porque você está lá na sua casa lavando a sua vasilha, você começa a orar, você pode orar em forma de cântico. Que às vezes você fala assim, ah, meu Deus, o povo vai achar que eu sou louca. Você está na rua, o povo vai achar que você é louca. Começa a orar cantando. Acha uma melodia dentro da sua mente e vai falando palavras cantando. E o povo fala assim, não, ela não é louca, ela é feliz, ele não é louco, ele é feliz. Que aí você louva a Deus, mesmo em meio à multidão, sem ser julgado como doido. Esse cântico novo que o salmista está pedindo para nós. Canto livre em louvor a Deus. O salmista está falando, né? Ela lembrou da infância dela, sendo acordada com a Cassiane, eu cantando a Cassiane. Então, pelo menos, ela lembra do que existe no que a gente nota pela manhã. Ao louvar o Senhor, é nosso fazer algo novo para ele, nota pela manhã. É verdade. E o segredo do cântico novo, do cântico livre, é porque assim, ó, se você está feliz, você fala, Deus, hoje eu estou feliz, hoje é maravilhoso, não sei o que. Mas se você está triste, você fala, Deus, eu não estou, não. Deus, eu estou aqui cantando, mas eu estou cantando porque está triste, não aconteceu nada que eu queria, eu perdi meu emprego, eu não sei o que. E você continua cantando em louvor a Deus. E Deus recebe, e Deus ama esse canto, porque ele vem da sinceridade do coração. O salmista convida toda a terra a cantar ao Senhor, sem exceção de tribo, raça, nação. Porque as maravilhas que Deus fez e ainda faz, atinge todas as pessoas. A chuva cai em cima dos filhos de Deus, como também das criaturas de Deus. Os cereais, os animais, as frutas, os vegetais, Deus os faz nascer e crescer para alimentar filhos e criaturas. Deus faz grandes maravilhas, mas nós estamos tão acostumados a todo dia ter o arroz, ter o feijão, na época certa ter a chuva, ter o sol, que nós passamos a reclamar do que temos e não louvar a Deus pelas maravilhas que Ele fez para nós. Nós esquecemos que quando o favor de Deus sai de uma terra, um dos primeiros sintomas é os rios secam, a terra vira deserto. Vocês podem ver que num lugar onde a idolatria é muito grande, logo em seguida vem a desertificação da terra. Porque o favor de Deus saiu daquele lugar. Aí as pessoas falam assim, não, é porque o clima deles não sei o quê. Gente, o clima está nas mãos de Deus. A chuva é de Deus. As matas são de Deus. Aqueles rios só correm porque o poder de Deus está ali neles. A hora que Deus fala é pela palavra de Deus. Se Deus fala seca, ele seca. Se Deus fala nasce fonte de água, elas nascem. Então nós temos que saber que é esse louvor que nós proferimos. É Ele que faz a terra ser abundante perto de nós. É a mão de Deus, a sua destra, que fala aqui no versículo, que nos alimenta, que nos dá a vitória. Destra é a mão direita, é aquela que nós usamos para fazer as coisas. Isso é um simbolismo, porque é com essa mão forte que Deus sustenta todos os filhos dele. É com essa mão forte que Deus sustenta a terra. A alegria é a forma mais simples de adoração. Alegria com contentamento. Alegria é adoração, gente. E a tristeza, alguma tristeza, algum tipo de tristeza, é descontentamento com Deus. Porque Deus também usa a tristeza nas nossas vidas para transformar o nosso caráter. Por muitas vezes Deus deixa acontecer alguma coisa para que Deus mude a nossa vida. Aí vem uma tristeza. Mas não é esse mesmo tipo de tristeza. Porque a tristeza do descontentamento traz murmuração. A tristeza que Deus permite vir na nossa vida
traz edificação. É aquela tristeza que a gente olha para dentro. Diz que a maior queda do homem é quando o homem cai em si. Quando nós percebemos que nós somos pecadores, que nós estamos pecando e que nós achávamos que estávamos perto de Deus, mas que nós estamos longe de Deus, aí dá aquele momento de tristeza. E essa tristeza gera em nós o caráter de Cristo. Por isso que nós devemos cantar na alegria, cantar na tristeza. Porque se nós não conseguirmos cantar aqui na terra, como que nós vamos cantar no céu? Se aqui nós temos vergonha de cantar, porque outras pessoas cantam melhor do que a gente, no céu os anjos sabem cantar. E os anjos cantam muito bem. E a Bíblia diz que nós vamos cantar com eles. E aí? Nós não vamos para o céu porque nós não queremos cantar perto de alguém que canta melhor? Então nós vamos ter que ir para o inferno. Então Deus convida. Porque dá mais valor que os homens pensam do que o que Deus pede. E Deus não manda não. Porque Deus não invade ninguém. Deus convida as pessoas a cantar. Deus solicita as pessoas a cantar. Ele precisa que a gente cante? Não. Nós que precisamos cantar. Olha, nós ouvimos sempre, o louvor liberta. Aí a gente vem para a igreja, senta e fica ouvindo a equipe de louvor cantar. E a gente sai tão ruim quanto entrou. Quando a Bíblia diz que o louvor liberta, que cantar liberta, é quando a gente canta. E quando a gente canta, o canto livre. Aquele canto que você está lá, Senhor, eu não aguento mais, eu não estou suportando. É você cantando tudo que está dentro de você. Aí Deus olha para você e fala assim, minha filha, meu filho, resolveu me contar, resolveu vir até mim. Então eu estou aqui para te ajudar. Eu só estava aguardando você abrir a boca. Só estava aguardando você falar, porque eu sou Deus de poder, mas eu não invado a vida de ninguém. A única pessoa que chega na sua vida, invade, arranca tudo é Satanás. Deus fica ali, Deus é educado, Deus é organizado, Ele quer que você fale para Ele. Você imagina, você tem um filho, e o filho está lá, e o filho está precisando de alguma coisa. Tem como você adivinhar? Não tem. Deus trabalha da mesma maneira. Ele sabe o que você quer, Ele sabe o que você precisa. Mas Ele trabalha da mesma maneira para a gente, seres humanos limitados, entender o que é viver com Ele. Então Ele espera a gente falar, Ele espera a gente chegar nele e falar, olha Deus, eu estou precisando disso, eu preciso que a tua mão venha e me socorre, porque eu estou tão fraca, eu estou tão sem vigor. Lembra desse hino? Eu sou fraca e sem vigor, mas Jesus, meu Salvador, que tira o meu temor. É o hino da harpa. É um hino da harpa. Antigamente a gente cantava isso. Hoje a gente canta que a gente é forte, que a gente é isso, que a gente é aquilo. E nós não somos nada, gente. A gente não está se suportando em cima das pernas. E está falando aqui que a gente é maravilhoso, que a gente é isso. E Deus está bom. Então a hora que você descer desse salto, você chega até mim e me fala que está precisando de mim. E eu estou aqui para te ajudar. E por muitas vezes, às vezes a nossa travessia é de 15 dias no deserto. E tem anos que a gente está andando. E tem anos que a gente está andando. E se a gente não cuidar, vai acontecer com a gente igual Moisés. A terra prometida vai estar lá. Jesus vai subir com a gente no monte e falar, olha lá, a terra prometida era sua. Você não clamou, você não pediu. Morre. Deita e morre. Vocês pensam quem era Moisés? Gente, a gente não chega perto da unha de Moisés. E Deus falou isso para ele. Era tudo para você. Deita e morre. Ele perdeu a salvação? Não. Ele não perdeu a salvação. Ele perdeu a vida abundante na terra. Porque nós não viemos aqui só para ter a salvação, não. A salvação é maravilhosa, é grandioso. Mas Deus falou, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância.
Então, quando nós louvamos a Deus, quando nós abrimos a nossa boca para cantar, daí sai o cansaço, sai a depressão da nossa vida, sai o estresse, sai o desânimo, sai a falta de perdão, sai a irritabilidade, sai o desespero, sai os pensamentos acelerados. Vocês sabiam que o inimigo usa muito nos crentes o pensamento acelerado? Aquela cabeça que fica assim o tempo todo, eu tenho que resolver isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Isso é opressão, gente. Não é demônio vivendo dentro de você, mas é uma forma que o demônio acha para tirar o crente da palavra de Deus. Porque o que a palavra de Deus fala? Pegue todos os seus problemas e deposite para mim. Descansa. Eu vou resolver tudo. Quando nossos pensamentos estão correndo, está acelerado, está para cá, eu vou fazer. Gente, a gente não faz nada. A gente não consegue resolver nada. Quem faz tudo em nossas vidas é o próprio Deus. Se está doente, quem dá a cura? Deus. Se está devendo, quem vai te dar a capacidade de ter o dinheiro? Deus. Se brigou com alguém, quem te dá a capacidade de perdoar? Deus. Então, qual é a nossa preocupação? Por que a gente fica achando que tem que fazer alguma coisa? A gente quer fazer sozinho. E a gente luta. A hora que a gente está cansado, que não tem mais força, e a gente lembra de Deus, a gente vai para Deus. Só que aí fica as sequelas, né? Aí fica as sequelas pela falta de perdão, as sequelas pelo pecado, as sequelas pela falta de confiança. Então, todas as vezes que estivermos com problemas, vamos louvar a Deus, que Ele virá e nos libertará. Versículo 2. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos da nação. O Senhor não só salvou, Deus só não fez a salvação para o homem, como Ele anunciou a salvação. O Velho Testamento sempre vem anunciando a salvação. Pessoas que nem sabiam ler nem escrever, mas eles já sabiam que ia ter um Salvador. Eles já ouviam sobre isso. E como naquele tempo era passado tudo oralmente, os mais velhos que sabiam falavam para os mais novos que iam transmitir. Então todo mundo já sabia que ia haver um Salvador. E ele veio. E aí ele continuou o anúncio dessa salvação, porque o Espírito Santo inspirou os discípulos a escrever. Vocês imaginam se nós não tivéssemos um Novo Testamento? Do jeito que esse mundo está conturbado, muita gente nem saberia. Agora está aqui. Todo mundo sabe a maneira como Jesus nos salvou. Que Ele nos salvou por morte na cruz. E que Ele fez isso pelo grande amor de Deus. E Ele fez porque era plano de Deus. Fazia parte do plano divino de redenção do homem. Foi quebrada ali pelo pecado em Adão e Eva. Mas Deus providenciou o retorno da nossa intimidade com Deus, com Jesus Cristo. E Deus sabe também que a nossa salvação, nós temos que ter uma forma de agradecimento por ela, por tão grande salvação. Não é só ser salvo e ficar salvo. Nós temos que agradecer. E como que nós agradecemos por essa salvação? Contando sobre ela para as outras pessoas. Levando a mensagem, essa linda mensagem. Falando que nós vamos morar na eternidade. E que nós queremos que as outras pessoas também vão conosco. E dizendo também, a salvação está aqui. É assim, você quer? Não quer? Eu sinto muito. Mas para você é a morte eterna. Versículo 3. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação de nosso Deus. Deus primeiro livrou Israel de seu cativeiro. Era um cativeiro humano. Outros seres humanos faziam eles de escravo. Deus livra a sua igreja hoje do cativeiro. Nosso cativeiro é espiritual, é o pecado.
pecado que habita em nós nos transforma em escravo. Muita gente fala assim, ser crente é ruim. Eles não se divertem, eles não fazem nada. Nós que somos livres. Eles acham que são livres, mas eles são escravos do vício. Eles são escravos da pornografia, eles são escravos de tanta coisa que levam eles a uma perdição tão grande que a hora que eles percebem, eles não conseguem sair mais. Eles entram na droga por diversão e não saem nunca mais porque viram um cativeiro eterno. E eles não percebem que vai sufocando aos poucos. Então Deus livrou a igreja do cativeiro. Deus livrou a igreja do pecado. O Senhor se lembra de todas as alianças que Ele fez, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Ele se lembra de todas as promessas que Ele fez ao seu povo. E Ele as cumpre. Por mais que a gente duvide. Mesmo que existem tempos que nós achamos que parece que Deus esqueceu de nós. Às vezes nós estamos passando por um problema tão grande que a gente fala, não. Deus é bom, Deus é santo, Deus é poderoso, Ele faz milagre, mas não para mim. Mesmo nesse momento, Deus está conosco. E Ele está se lembrando e no momento certo, Ele vai agir. E é nesses momentos que nós temos que trazer à memória o que nos dá esperança. Lamentações 3:21. Pois nós sabemos que grandes coisas tem feito Deus por nós. Como que é isso? Hoje eu estou sofrendo, mas eu sei que ontem Deus me livrou de algum mal que estava passando na minha vida. E como Ele fez ontem, Ele vai fazer hoje e Ele vai fazer amanhã. Nós não temos desculpa para não cantar para Deus. Segundo o salmista, toda a terra canta para Deus. Toda a terra tem motivo para cantar para Deus. Seja os que moram no lugar mais longe ou os que moram nos lugares mais perto. Agora nós vamos para a segunda estrofe, que vai do versículo 4 ao 6. O salmista revela para nós a maneira como Deus quer ser louvado. Versículo 4. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. É para celebrar, é para cantar e é para fazer festa. Mas não é uma simples festa. É uma festa com júbilo. O que é júbilo? Júbilo é uma alegria tão intensa, tão profunda, que a gente sai de dentro da gente mesmo. É quando você ganha uma coisa que você queria mesmo, que você começa a pular, a gritar. E às vezes nós temos vergonha de celebrar isso. Às vezes nós falamos, não, eu sou nobre. Nobre não faz escândalo. Não faz escândalo para Deus, mas faz escândalo num jogo, faz escândalo em outros lugares. E aqui Deus pede, sim, eu quero ver o seu entusiasmo. Eu quero ver como que você me celebra. A sua nobreza está em você gritar, em você pular na minha presença. Isso não tira nada, isso só demonstra que você é feliz porque você foi salvo. Que você tem um profundo sentimento de contentamento. Que você está completo, porque você foi resgatado, você sabe que é salvo, você sabe que você vai morar no céu. Isso te dá uma completude tão grande que você regozija na presença de Deus. Versículo 5. Cantai com harpas louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. A harpa é aquele instrumento musical enorme, que é tocado por cordas. E ele tem um som diferente dos outros instrumentos. Ele tem um som que numa orquestra, um som alto e mais estridente, que numa orquestra com 100 instrumentos só pode ter uma harpa. Essa é eu e Esther. Porque nós cantamos tão estridente assim, que às vezes as pessoas ficam olhando. Mas Deus está pedindo aqui que quer esses instrumentos. Que Ele quer esses instrumentos ressonando no meio do povo dEle. Porque Deus chamou, se a gente é estridente, é porque a gente é única.
E Deus não queria 2, 3 do nosso jeito. Ele queria nós, Esther. Amém. E Ele quer nós cantando, Ele quer nós louvando, e Ele quer vocês cantando, vocês louvando. Que se fosse para vocês ter a voz igual a Ludmila, velho, vocês eram ela. Vocês não eram vocês. Então Deus quer vocês cantando, louvando a Deus com toda a força do seu coração, com todo o seu entendimento. E no momento que vocês acharem que não está bom, faz uma aula de música. Se achar que está bom, continue cantando. Mas nós devemos lembrar que a nossa voz foi Deus que nos deu. Foi Ele que criou. Quando você estava no ventre da tua mãe, Ele já sabia que voz você ia ter. Foi Ele que fez a sua voz. Não adianta você achar que ficar calado, Ele não vai ouvir sua voz. Ele sabe que voz você tem. Ele sabe que louvor, o que depende é a sinceridade do seu coração. O que depende é o que vai sair da sua boca. Porque se sair um louvor, se você achar que o louvor não está bom, você tem certeza que o Espírito Santo mora dentro de você? Então, Ele sabe. Lá diz que a gente não sabe nem orar. Então, se a gente não sabe cantar, o Espírito Santo vai pegar aquilo ali, vai transformar em um louvor tão lindo e vai levar para Deus. Agora, se você calar, não tem nada para o Espírito Santo levar para Deus. Você vai chegar perto de Deus com as suas mãos vazias. E a Bíblia diz que nós não podemos nos apresentar a Deus com as mãos vazias. Então não esconda a sua voz, porque se você estiver escondendo, você está prestando atenção nos homens. Você não está escondendo de Deus. Agora nós vamos para a terceira estrofe, que vai do 6 a 9. O salmista, nessa estrofe, ele conclama a todos a cantar para Deus, sem restrição. Convite divino, você pode aceitar ou não. Deus não invade, como eu já falei. E esse convite agora tem uma extensão universal. Quem relata na igreja que só alguns podem cantar é um equívoco. É porque nunca leu a Bíblia. Porque se o próprio Deus fala, cantai para mim, e uma pessoa chega, você não pode cantar, ouve a Deus ou ouve essa pessoa. A escolha é sua. Versículo 6. Com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que é Rei. O salmista relata aqui que devemos dedicar a Deus todos os sons que produzimos. Com instrumentos, som de trombeta é estridente. E o de buzina, gente? Tem buzina que é horroroso. E Deus está pedindo aqui, ó. Eu quero o som da buzina. Eu quero o som da trombeta. Porque cada som para Deus tem um propósito. Porque nada na vida de Deus é sem propósito. Nada que Deus faz é sem propósito. Para que era o som da buzina? Era para reunir as pessoas no ano do jubileu. A buzina que eles também chamam de, acho que era zofar, eu não sei falar esse nome diferente. Zofar, pois é. E aí no ano do jubileu, quando as pessoas iam se reunir, porque as pessoas iam empobrecendo, ia se vendendo, ia vender nas terras. Só que no 7º ano tinha que devolver todo mundo. E aí tocava essa buzina. E tinha que ser um som para ser ouvido bem distante. E aí tocava essa buzina, e essa buzina vinha as pessoas de longe. E aí aquelas pessoas, que eram os anciões, falavam assim, olha, você empobreceu, você vendeu a sua fazenda, ela é sua de volta. Você perdeu isso aqui, você vendeu o seu filho como escravo, ele é seu de volta. Presta atenção que depois nós temos uma conclusão sobre isso. Vocês já ouviram uma pessoa surda-muda? Elas emitem som. E os sons que ela emite parecem um grunhido. Igrejas que têm surdo-mudo, elas cantam. Só que elas falam... E aquilo é o louvor delas. E o Espírito Santo recebe. Ele pega aquilo ali, transforma e leva para Deus. E elas não vão ficar caladas. E a igreja não pode fazer elas ficarem caladas. Porque foi o próprio Deus que viu ela no ventre da mãe e permitiu que ela nascesse surda-muda. Vocês imaginam se a gente chega naquela pessoa e fala, você não pode cantar, é feio. Olha, os irmãos ficam olhando para você.
e ela não canta. E aí a gente chega no céu. E nós estamos lá à frente de Deus. Aí Deus fala assim: olha a Maria lá, ela passou a vida inteira sem cantar. Eu permiti que ela cantasse. Todo louvor que saiu da boca, que era para sair da boca dela, que você impediu, tá aqui, ó, na sua conta. E agora você vai pagar por ele. Irmãos, a vida cristã, ela é muito séria. A vida cristã, nós não podemos brincar, nós não podemos achar. Nós temos que ter certeza do que tem escrito na Bíblia. Porque cada coisa que a gente faz aqui, que vai para um irmão, aquele irmão que deixou de fazer uma obra para Cristo, porque a gente impediu a obra de Deus na vida dele, vai para nossa conta. Deus fala que nós temos que ser, eu esqueci o nome da palavra agora, aquelas pessoas que ficam em cima falando as coisas para pessoas. Como que é esse nome que eu esqueci? Eu esqueci o nome, depois eu lembro. Aí eu sei que a gente tem que ficar lá falando o certo e o errado para as pessoas. A partir do momento que você fala uma coisa errada para a igreja e toda a igreja passa a fazer errado porque você falou, aquilo ali entra na nossa conta. Então por isso que Deus fala assim: não tenha muitos mestres, porque do mestre vai ser escolhido, vai ser cobrado muito mais, porque o que ele falar a igreja vai cobrar, a igreja vai seguir, e a igreja vai, é muito sério, é super sério, porque aquela pessoa, e se a pessoa for uma pessoa que não sabe ler, que nunca vai ler a Bíblia, e se ela só ouvir você e acreditar que o que você falou está certo, então é muito sério. Então, qualquer coisa que a gente fizer, até uma atitude que a gente fizer, imagina a gente como crente, alguém vê a gente pegando alguma coisa, ou então tem aquela fila enorme no banco, você chega e passa na frente de todo mundo. Aí tinha um irmão que foi um dia na igreja, fala: para ser igual a ele, nunca mais vou para a igreja. Então, a vida cristã é uma coisa muito séria. E muita gente fala assim: é fácil ser crente. Não é não. É fácil fingir que é crente dentro da igreja. É fácil para a igreja. Ser crente no mundo dos descrentes é muito mais difícil ainda. Ser crente no trabalho. Zé sabe disso. Ser crente lá na polícia é possível. Ser crente ali no hospital era a coisa mais difícil do mundo. O temor de Deus. E se a pessoa não tem temor, como é que ela vai ser? Como é que ela vai ser exemplo, testemunha? Então Deus quer em nós é a nossa sinceridade do coração. Deus já sabe quem nós somos. Deus sabe dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Deus já nos conhece mesmo antes. Nossa, lá está escrito que a nossa vida já estava escrita antes da gente nascer. Então a gente não pega Deus de surpresa, não tem nada que a gente faça para enganar a Deus. Nós temos que mostrar que nós o amamos com alegria, com contentamento, aceitar que o Senhor Deus é o nosso Rei e ter uma ideia essencial na nossa vida: a adoração, o louvor. E expressar esse louvor com alegria, mesmo no meio dos desafios da vida. Porque o louvor, o cântico, muda o nosso caráter. Você imagina você no hospital, internado. Eu já vi isso. Já vi isso lá no HRT. Uma serva de Deus morrendo de câncer. Só que ela cantava todos os dias. Ela, no meio da dor, ela falava assim: minha filha, faz uma medicação aqui, que agora a dor está insuportável. A gente fazendo a medicação, mas ela cantando. Quando chegou no momento da morte dela, ela falou assim para o marido dela: canta aquele hino que eu gosto e pega na minha mão, que eu estou indo para Deus. O marido dela cantou o hino. A hora que ele falou a última palavra, a mãozinha dela soltou da mão dele, ele foi para Deus. Teve ninguém que não chorasse naquele quarto. Era um quarto com 6 pacientes. Tinha médico, tinha técnico de enfermagem, tinha enfermeiro, fisioterapeuta, tudo ali. Todo mundo viu a diferença. Não é que crente não sofre, é que crente sofre louvando a Deus.
É que crente morre sabendo para onde que vai. Então a morte do crente não é uma tristeza. A doença no crente não é uma tristeza, porque se ele vai internar, é porque ele tem que pregar para alguém que está do lado. Nós somos vasos para ser usado por Deus a todo momento. E por que o salmista pede para que o nosso canto seja acompanhado por instrumentos? Porque ele se intensifica. Quando está cantando só as vozes, é uma coisa. Quando é vozes e instrumentos, é muita coisa. É igual quando você está andando numa floresta. Você está andando. Aí você ouve um passarinho aqui e ali. Mas quando começa a ventar, parece que aquele vento aumenta, ele está louvando a Deus. E aí você está ouvindo aquele vento. E aí próximo tem uma cachoeira. Longe da cachoeira você já começa a ouvir o barulho da cachoeira. E aí aquele barulho aumenta. É a mesma coisa de cantar com a voz e cantar com os instrumentos. O louvor vai se intensificando. Versículo 7. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e o que neles habita. O salmista aqui está convocando a congregação da natureza para viver em adoração a Deus. O que é adorar a Deus, gente? Por muitas vezes nós confundimos adorar com cantar. Não é. Por outras vezes nós falamos que adorar é as nossas atitudes de vida. Sim, adorar pode ser cantar. Adorar pode ser as nossas atitudes de vida. Mas aqui, adorar é cada um cumprir o papel que Deus te fez para cumprir. Para que Deus nos fez? Para que o homem foi criado? Para que a mulher foi criada? Para ter uma relação de intimidade com Deus. Para conversar com Deus todos os dias. Para conhecer Deus na profundidade. Para ser amigo de Deus. E nós só somos amigos de Deus quando a gente conhece. Não tem como eu ser amiga de alguém se eu não sei o nome dele. Tem como eu ser amigo de alguém se eu não sei o que ele gosta de comer, o que ele gosta de conversar, qual é a cor que ele mais gosta. E é isso que está falando aqui. Adorar é você conhecer a Deus na intimidade. É você saber o que ele quer, como ele gosta, o que ele te pede. Por isso que fala, os mares, ao banhar a terra, ele está louvando a Deus. Para que Deus fez o mar? Para banhar a terra, para deixar que os animais marinhos vivam lá. As florestas louvam a Deus. Como que as florestas louvam a Deus? Dando fruto. Fruto alimenta o homem, o fruto alimenta os animais. Como que os animais, como que os pássaros adoram a Deus? Eles comem os frutos. E eles jogam aquele fruto em outro lugar, eles aumentam as florestas, eles cantam. Às vezes a gente está triste, aí aparece um passarinho lindo e começa a cantar. Muda o nosso foco, a gente olha para aquele passarinho e alegra os nossos dias. Então eles estão cumprindo o papel deles, eles estão adorando a Deus. Para os homens e para as mulheres, a adoração de Deus passa por ter uma boa conduta moral. E as igrejas estão esquecendo da conduta moral. Qual é a base da conduta moral cristã? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. A gente ouve isso todo dia, né? Mas o que é isso? Ter princípios, valores de Deus guiando a nossa vida. Santidade, perdão, humildade e justiça. Amor a Deus, amor ao próximo, perdão, ser humilde, ser justo, ser íntegro e viver em santidade. Essa é a conduta moral do cristão. Versículo 8. Os rios batem palmas e juntos cantam de júbilo os montes. Como nós já falamos, os barulhos que eles fazem dos rios, as ondas do mar quebrando na praia, a firmeza dos montes, eles proclamam a glória e o louvor a Deus. Eles cumprem os papéis que foram feitos para ele.
A criação louva a Deus, como diz no Salmo 19 e em Romanos 1. Eles celebram a Deus. É uma linguagem que não é uma linguagem real. Você não vai ver uma árvore cantando, você não vai ver uma água cantando, mas é uma linguagem objetiva, é uma poesia que vem do coração do salmista, porque ele está encantado com tremenda salvação que Deus fez para ele. E todas as vezes que um crente está encantado com Deus, está encantado com o que ele fez, ou quando o crente sabe que para ele o que estava reservado era a morte, era a perdição, e que Deus tirou ele dessa morte, que Deus tirou ele dessa perdição, ele fica encantado com Deus. Então ele olha para uma árvore e vê beleza, ele olha para um rio e vê beleza, ele olha para a chuva e vê beleza. Quando a pessoa está desencantada, está chovendo, ele está reclamando, está sol quente, ele está reclamando, se tem árvore, ele fala, essa fruta vai cair em cima do meu carro e vai estragar. Então, nós precisamos nos encantar por Deus. Porque quando nós nos encantamos, nós vemos beleza em tudo. O salmista convida toda a criação a participar desse cântico de louvor. Com triunfo, porque a igreja de Jesus já é triunfante. Por muitas vezes nós falamos, a igreja está em perigo. A igreja nunca está em perigo. Porque nós somos guardados por Deus, porque nós somos selados por Deus. Nós só entramos em perigo quando nós nos afastamos da igreja. O mundo está lá se acabando. Senado, os deputados estão lá se acabando. E se amarram, e põem fita na boca, estão lá. Nós estamos aqui louvando a nosso Deus. Porque nada que eles fizerem lá não vai nos atingir. Pode vir coisas mais caras para a nossa finança? Pode. Mas o Senhor vai nos dar a condição de continuar comendo, vestindo, tendo nossa casa, mantendo o nosso carro. O que eles fazem lá, eles estão fazendo com a vida dele, com as crenças deles. O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo com a nossa vida e com a nossa crença. Versículo 9. Na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. O juízo final é certo para todos. Todos nós vamos passar de frente ao tribunal de Cristo. Mas para o mundo, para as pessoas não crentes, isso é um terror. Para nós, crentes, é maravilhoso. Porque vocês já imaginaram que nós vamos ver Jesus. Nós vamos estar ali, Deus ali no trono, nós aqui. E aí Deus vai falar, olha aqui meu filho, está passando a tua vida. Olha o que você fez. Por que você fez isso? Não tem justificativa para você ter feito isso. Aí nós vamos estar ali até meio tremos. De repente, aparece Jesus. Eu acho que eu vou desmaiar. Porque a hora que eu ver Jesus ali na frente, falando, não. Ela foi errada mesmo. Ela pecou. Mas eu morri por ela. Ela é lavada e remida no meu sangue. Entra para minha glória, Lucimar. Eu acho que nesse momento nós vamos estar com um corpo glorificado. Por isso a gente não vai desmaiar. Aí nesse vai ser o momento mais glorioso da igreja de Deus. Então nós não temos que temer. Para nós é motivo de comemoração. A justiça de Deus será feita, enfim, na terra. Porque aqui a gente pensa, oh meu Deus, não há justiça, não há. Mas Deus já falou que não haveria justiça. Jesus já falou que pobre sempre ia haver na terra. Que as pessoas más sempre ia haver. Não tem como, porque a escolha, as pessoas querem ser más. Por mais que elas conheçam o Evangelho, elas preferem viver longe do Evangelho. Elas acham que é muito pobre viver com Deus. Porque não pode roubar, não pode matar, não pode tirar o que é dos outros. Aí Deus fala, tá bom, mas por que vocês não fizeram isso? Eu vou abençoar vocês com abundância.
E eles estão achando que é fazer as coisas erradas que vão dar abundância para ele. Este é um poderoso lembrete para nós que Deus não é apenas Deus de amor e misericórdia. É Deus de justiça. É Deus que ama o seu povo. É que Deus que quer ter intimidade cada dia mais comigo e com vocês. Esse salmo, na verdade, ele trata de louvor a Deus, adoração, como Deus, como Rei eterno, como aquele que está sobre todas as coisas, como o maior valor da nossa vida. A partir do momento que nós temos Deus como nosso bem mais precioso, Ele nos tem como filho amado. E um Deus que ama um filho tem tudo para ter uma intimidade, uma comunhão dos dois. E tem tudo para que tudo que aquele filho pedir, segundo a palavra de Deus, ser respondido. Salmo 98 tem também uma referência direta com Isaías. Por quê? O livro de Isaías fala salvação, justiça e alegria em Deus. Esse salmo fala salvação, justiça e alegria em Deus. Alegria universal por causa do julgamento de Deus, onde Ele vai separar o justo do injusto. Ele é um salmo que faz parte integral da realeza. Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que vai ser coroado, que nós devemos coroar Ele todos os dias da nossa vida, como nosso único Rei, como nosso Salvador, nosso Senhor e nosso grande Deus. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, nós estamos na Tua presença, que é o melhor lugar para nós estarmos. Senhor, nós viemos aqui colocar na Tua presença, Senhor, todos esses nomes que foram citados, Senhor. Rafael, Senhor, todos eles, Pai, porque para o Senhor entrar com providência, Senhor, dando a cura, Senhor, para esse Senhor que caiu, Senhor, dando a cura, Senhor, para a irmã do Carlinhos, Pai, visitando quem precisa visitar, Senhor, Senhor, trazendo salvação onde precisar, Senhor, trazendo transformação de vida onde for, Senhor. A dona Umbelina, meu Pai, que está ali naquele hospital, Senhor, em coma, Senhor, entra com Tua providência na vida dela, Senhor. Coloca pessoas abençoadas para cuidar dela, Senhor. E que se for da Tua vontade, que ela possa acordar, meu Pai, e testemunhar, Senhor, do Teu grande amor na vida dela. Pai, visita cada nome aqui apresentado. Visita, Senhor, entra com providência, arrancando todo o mal e trazendo a Tua graça. Pai, neste momento eu Te louvo, Senhor, eu Te agradeço por cada irmã que aqui está, Senhor. Vai de encontro com cada coração, com cada mente. Vai arrancando toda a tristeza, Pai. Se elas estão com problemas, que seja resolvido pelo Teu poder, Pai. Se elas estão, Senhor, precisando de força, o Senhor é a força delas. Se estão precisando de saúde, o Senhor é o médico dos médicos, meu Pai. Que haja libertação nas casas, meu Pai. Visita pai, mãe, filhos, Pai. Visita os primos, Senhor, toda a família, Senhor. Arranca do lamaçal do pecado e traga para o reino do Teu amor, Pai, com as Tuas mãos poderosas. Usa do Teu milagroso, Pai, para que eles possam ver o tanto que o Senhor é grande, Senhor, que traz transformação. Senhor, nas Tuas mãos vai onde a nossa não pode ir, Senhor. O Teu Santo Espírito opera onde que nós nem imaginamos, Pai. Por isso nós cremos e entregamos todas as nossas familiares nas Tuas mãos, em Teu nome.
Senhor, agora neste momento nós oramos por essas pessoas, que nós colocamos nessa caderneta, Pai. Senhor, vai te encontrar aqui, Pai. Pai, aqui tem muito laço do inimigo para destruir essas vidas. E nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, aqui tem pessoas viciadas. Nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, tem pessoas que estão tão enlaçadas nas garras do inimigo que o mundo diz que já não tem mais jeito. Mas nós confiamos em Ti, porque Tu és nosso Deus poderoso, o nosso Deus do impossível, que arranca todo o mal, meu Pai, e traz, Senhor, para a Tua glória, Senhor, essas pessoas para a Tua presença, com saúde, com paz e com alegria. Pai, nós Te louvamos por esses momentos, Pai. Esses momentos aqui, Pai, venha do Teu trono para nós, Pai, que nós mesmos não poderíamos estar aqui, Pai, mas o Senhor que traz, Senhor. O Senhor nos dá essa liberdade, Senhor. O Senhor nos enche de graça. O Senhor dá-nos força para trabalhar, para estudar, Senhor. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, porque o Senhor é bom, Pai. Muito obrigada. Amém, Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E a vitória é nossa.